Hora da gente bater aquela bola, conversar com Carlos Ferreira. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Thaís, e bom dia a todo mundo. Quase eu não te acho aqui no estúdio. Não, hoje a energia não está... Eu já te disse, a energia está solar hoje. Pode ter apagão como for, mas eu não vou ficar apagada, não. Vamos lá? Vamos seguir? Com a vitória diante do Náutico, o Paysandu chegou ao 5º jogo seguido sem derrota na Série C do Brasileiro. O técnico Hélio dos Anjos agora poderá contar com o motivado Ronaldo Mendes. Veja só. Estrear com o pé direito é uma especialidade dele. Ronaldo Mendes entrou no jogo e logo depois já marcou primeiro com a camisa do Paysandu. Primeira vez, essa questão de fazer o gol no primeiro toque foi a primeira vez. Tenho a estrela forte de sempre fazer boas estreias, então feliz pelo resultado, feliz por ter ajudado. Queria enaltecer primeiro comissão técnica, a parte de fisiologia, preparação física, que eu vinha de quase 2 meses sem jogar, fazer uma partida, sem treinar, 7 meses sem fazer um jogo oficial. Então, a capacidade física e a força do grupo fez com que a gente conseguisse buscar essa virada. Depois da vitória heróica contra o Náutico, o time bicolor já está de volta aos trabalhos de olho na penúltima rodada desta primeira fase. No feriado da adesão do Pará, não teve molezinha não. A má notícia para o restante da temporada é o zagueiro Paulão, com uma lesão no joelho direito. Após a vitória por 4-2 no final de semana, o Paysandu está na 6ª posição com 26 pontos. O apoio das arquibancadas foi importante para isso. Impressionante de falar que joguei contra e sabia da pressão que e a favor é muito melhor, falar a verdade para você. Depois do primeiro gol, eles foram responsáveis praticamente pelo ânimo que deu para a gente tentar buscar o empate. E a torcida empurra, a torcida pressiona a equipe adversária, que o Náutico, mesmo sendo uma equipe que teve, se eu não me engano, todo o campeonato, a maior parte do campeonato no G8, a gente conseguiu deixar eles acuados, eles não conseguiram jogar, mesmo sendo uma equipe de muita qualidade. Então, a torcida aqui é essencial e sei que nos próximos jogos, e se Deus quiser, na próxima fase, eles vão fazer diferença para que a gente possa buscar o tão sonhado acesso. Recentemente, o Paysandu enfrentou 2 clubes que estão na zona do rebaixamento, mas o time bicolor não conseguiu vencer fora de casa América de Natal e Altos do Piauí, pois pela frente, mais um time do Z4 vai cruzar o caminho bicolor nessa reta final de primeira fase. O Pouso Alegre de Minas Gerais vem a Belém já rebaixado cumprir tabela. O time que é rebaixado, a gente sabe que a desvalorização existe, então com certeza os jogadores vão jogar por eles, pela família deles, por um possível emprego para a temporada que vem. Então a gente sabe que já foi difícil contra o América, que está brigando na parte de baixo. Então a gente tem que entrar ligado, saber que vai ser um jogo muito difícil, porque com certeza eles vão ter motivação para jogar. Então vai ser um jogo difícil, mas confio na nossa equipe, confio nos jogadores que estão aqui, quem começar jogando, em quem entrar, a gente tem total condições de buscar a vitória. A gente costuma dizer que no geral a última impressão é que fica, né? Sim. No geral, porque no futebol é a última impressão que vale. E aí o Ronaldo Mendes chama a atenção para o comportamento dos jogadores do Pouso Alegre com o time já rebaixado. Como é a última impressão que vale, isso pode valer emprego para a próxima temporada. Então, o que dá para imaginar é o time competitivo, apesar de rebaixado. E o Paysandu, quando eu falo Paysandu, são conversas internas, leva em conta também que o time já rebaixado representa interesses de outros clubes que a essa altura podem se beneficiar do sucesso do time rebaixado, ou seja, de tirar ponto do concorrente, que hoje é o Paysandu. Então, concorrentes do Paysandu podem ter interesse. Bom, são teorias. O que vale no caso aqui é o Paysandu focar em ser o Paysandu competitivo, por exemplo, da reação no jogo diante do Náutico. Mas naquela reação, lembrou bem aí o Ronaldo Mendes, a torcida foi fundamental. E essa torcida, o Paysandu não vai ter, pelo menos exatamente com o mesmo perfil, domingo contra o Pouso Alegre. O público na Curuzu, domingo contra o Pouso Alegre, vai se restringir
a mulheres, crianças e adolescentes, já que serão garotos de até 16 anos, né? Garotos e garotas de até 16 anos, mulheres, crianças. Esse vai ser o público do domingo no jogo Paysandu e Pouso Alegre. Agora, uma observação pontual. O Paysandu ganhando do Pouso Alegre domingo já estará classificado. Por que, Thaís? O Paysandu ganhando do Pouso Alegre, ele vai a 29 pontos com 8 vitórias. Além disso, dos concorrentes do Paysandu, 2 se enfrentam na última rodada, que são Náutico e São Bernardo. Esse confronto, Náutico e São Bernardo, e o fato de o Paysandu já ter 7, ganhando do Pouso Alegre, chegar a 8 vitórias, que é o primeiro critério de desempate, isso já garante o Paysandu classificado, ganhando do Pouso Alegre, o lanterna do campeonato, no domingo na Cruz. Então o Paysandu joga mais do que confortável, né, contra o Pouso Alegre. Está bem tranquilo, digamos assim. É confortável até certo ponto, né? Porque você percebe aí pelas declarações o quanto o Paysandu também está tratando de se manter alerta. Alerta para não dar margem a qualquer possibilidade de zebra. Pois é, e o resultado do jogo do Remo ainda é assunto por aqui, né? O Remo que deixou o time azulino com pouquíssimas chances de vaga na próxima fase da competição, mas ainda há a possibilidade da classificação vir, né? O atacante Elton falou sobre isso na entrevista coletiva e a gente vai acompanhar. Sabe que esse campeonato é muito difícil, né? Várias circunstâncias aí aconteceram. A gente sabia que essa terceira vitória agora seria muito importante aí para a caminhada aí da nossa classificação. Infelizmente, essa terceira vitória aí não aconteceu. O Remo é um time grande, a gente sabe que tinha que estar numa posição melhor. Na altura do campeonato dessa a gente era para estar lá brigando na parte de cima, mas infelizmente isso não está acontecendo. Mas como eu falei, a gente tem que procurar fazer nosso trabalho, a gente tem essa semana aí para trabalhar bem, estudar a equipe do CSA para, se Deus quiser, aí, buscar essa vitória, como eu falei, para nos dar ainda um pontinho aí de esperança aí para a classificação. Agora, se com 21 pontos e a possibilidade de, com 27, caso ganhe do CSA em Maceió no domingo e ganhe do Altos na última rodada em Belém, aí o Remo chegaria a 27. Se com 27... ainda é matematicamente possível, imagina com 29 está aí, tanto lamento pelo fato de o Remo não ter conseguido ganhar do Manaus, lá em Manaus. Agora, o Remo é um time que ao mesmo tempo que ainda tem a possibilidade remota, mas tem, de classificação, ainda tem o risco, um risco também remoto, mas tem de rebaixamento. Então, pontuar que é o fundamental, ou pelo menos jogar com honra, com dignidade, a partida do domingo contra o CSA, que está vivendo uma crise. O presidente do CSA, que é também assim, o mecenas, né, lá no clube, resolveu pedir uma licença, se afastou por 30 dias, porque ele disse que ele não quer conviver com perdedores. Então deu essa pressão no time do CSA por uma vitória sobre o Remo, mas a situação do CSA é assim, de pressão mesmo, de desconforto, porque a cobrança lá é pela classificação, pelos altos investimentos, e o time, mesmo que ganhe os 2 últimos jogos, ainda vai depender de resultados de terceiros. Imagina a cabeça desses e vem mal, jogadores. E tem como técnico o Marcelo Cabo, que foi quem iniciou a temporada no Remo. E a gente fala agora que restam apenas 2 rodadas para o fim da primeira fase da Série C do Brasileiro. O Paysandu ele tem uma situação mais confortável, depende apenas de si para seguir aí na competição. Já o Remo tem pouquíssimas chances, como a gente vem acompanhando, né, de avançar nessa fase e ainda luta para evitar o rebaixamento. E diante desse cenário, a resenha rola solta lá no Ver o Peso. Veja só. Os resultados dos jogos, como sempre, abriram espaço para a famosa encarnação no mercado do ver-o-peso. O Geisiel até deixou a barraca dele só para ir tirar uma onda com o seu Gurjão. Sofredor ele, sofrendo aí. Tá, quantos anos eu tenho? Mas eu tô com 76 anos, sou remista, e eu sou sofredor, tá certo, vocês também foram. Mas não tenho nada, não tenho nada de título. Toda essa idade aí não vai ver o Remo ganhar mais nada. Mas não
interessa, quem vai ver eu ganhar são os netos, e eu lá de cima vou olhar. O Paysandu venceu em casa e de virada, com 4 gols sobre o Náutico. O mesmo time que eliminou o Papão da Série C em 2019 e conseguiu acesso com a polêmica arbitragem de Leandro Voaden. Está vindo uma recuperação aí muito grandiosa para o nosso clube, né? E espero que com isso o Paysandu consiga a classificação, né? E transmita essa alegria, esse orgulho de ser Paysandu. Quase 1.300 quilômetros daqui, o Remo empatava por 1-1 contra o Manaus. O 6º empate azulino no Brasileiro deste ano. E logo depois da primeira sequência de vitórias em casa. Péssimo, porque o Remo tem muito mais condições de ganhar aquele time. Faltou empenho. Os jogadores fizeram aquele jogo passado excelente. E um jogo daquele com um time que está quase rebaixado, fizeram uma besteira daquela. Desde que a Série C começou, o Remo e Paysandu já fizeram 17 jogos. São mais de 3 meses entre altos e baixos, deixando o torcedor paraense desconfiado e sentindo que os dois times poderiam ter feito mais. Eu não boto fé no Paysandu. Por que não? Tá ruim. Tá ruim. Tá, os dois estão péssimos, nenhum presta. O futebol do Pará tá uma negação, mano. Esses caras só contratam perna de pau para vir jogar de Remo e Paysandu. É um time de grande torcida, mas o time a diretoria desse desejar. Esse ano foi um pouco abaixo do que a gente esperava, né? Mas a gente não vai cair, né? A gente vai permanecer na Série C. Tem 2 jogos aí para nós. A gente vai ganhar esses 2 jogos. E a gente vai lutar para não cair. Mas a gente não cai mais, não. A 2 rodadas do fim da primeira fase da Série C, o Paysandu está numa posição mais confortável dentro do G8. Mesmo assim, os bicolores ainda precisam manter o rendimento para selar a vaga na próxima fase. E podem fazer isso no próximo jogo, contra o já rebaixado Pouso Alegre. Enquanto o Remo ficou mais distante da zona de classificação. Está com 21 pontos e vai encarar o CSA, que tem 2 pontos a mais na tabela e é liderado por um técnico bem conhecido dos azulinos, Marcelo Cabo. Tá meio difícil, mas a gente não perde a esperança, né? O jogo é assim mesmo, né? Um dia a gente tá lá em cima, outro dia a gente desce um pouco. A luta é grande, entendeu? Mas a gente sempre espera, né? Porque jogo é jogo. Além de jogar, tem que contar um pouco com a sorte também, né? Não vamos dizer assim, o Paysandu tá jogando muito, é um grande clube, entendeu? Mas além de jogar, tem que ter a sorte. Bom, ver o peso é sempre o termômetro de sentimentos e de comportamentos de torcedores. Thaís, desde 2006 eu registro todas as contratações de Remo e Paysandu, porque, enfim, isso gera reflexões e o que eu tenho dos últimos 18 anos são dados que chegam a ser escandalosos. Primeiro vamos considerar o seguinte, o futebol do Pará tem 3 títulos nacionais com o Paysandu, tem 1 com o Remo, tem 2 com a Tuna, tem 1 com o São Raimundo de Santarém, mas de 2006 para cá, nós não tivemos nenhuma conquista, tivemos 2 acessos e 2 rebaixamentos do Paysandu, um rebaixamento e um acesso do Remo. E uma gastança enorme, dinheiro torrado pelos 2 clubes em contratações improdutivas. Vamos a esses dados aqui para tentar provocar aqui uma reflexão para vocês. Olha só, o placar nesse repar das contratações nos últimos 18 anos, de 2006 para cá, o Paysandu contratou 582 jogadores. Este ano, 44. O Remo, 569 jogadores, este ano foram 27. Total de jogadores contratados por Remo e Paysandu nesses 18 anos, 1.151 jogadores e no período, como eu disse, nenhuma conquista importante. Vou trazer agora números aqui totais aqui de Remo e Paysandu ano a ano, mas a gente só vai pontuar algum destaque. Vamos lá. No caso do Remo,
O Remo, ano a ano, olha só, de 2006 para cá, eu vou destacar 2012. Com 44, né? Com 44, que é o número recorde. E o Paysandu, vamos ver no caso do Paysandu, onde é que aparece o número recorde de contratações. 2010, com 47, mas este ano está próximo, olha só, 44. Até a próxima sexta-feira, os clubes ainda podem contratar, inscrever até a outra sexta, que é a véspera do fechamento desta fase. Então, nós temos ainda mais 9, 10 dias em que os clubes ainda podem contratar. No caso do Paysandu, esse número ainda pode mudar, o clube ainda avalia se contrata mais um zagueiro em função de ter perdido o Paulão para o restante da competição. Você consegue imaginar entre salários, hospedagens, passagens, taxa de legalização, quanto dinheiro os clubes torraram, indenização com essas contratações que, no geral, foram improdutivas? Os clubes precisam pensar melhor sobre isso. E contratações, às vezes, aí que, como a última agora do Paysandu, que chega, né, a deixar o time com uma imagem aí um pouco conturbada, um pouco complicada. Mas, há muitos casos de jogadores que vieram e voltaram sem sequer estrear. Sem sequer estrear, também tem mais isso. E tem times amadores hoje? Para a gente mudar um pouquinho aí esse cenário, porque esses daí, eles atuam em todas as posições, são contratados, recontratados. Mostra pra gente. Aqui é só festa. Vamos lá, o desfile dos amadores no Bom Dia Pará. Olha as meninas de Matapiquara, município de Marapani. Aí as meninas de Matapiquara passando a bola para o Coisa Bacana de Abaetetuba. É de fato coisa bacana, porque aí o quê? Uma integração, uma confraternização de azulinos e bicolores. Repá é algo que se repete por todas as regiões do Pará e isso é muito legal. É sempre uma festa. Largados Futebol Clube, Thaís, do Telégrafo Belém. Você fica com peninha aí pelo nome dos Largados? Não fico mais. Não fica mais? Aprontaram, com certeza. Depois dos Largados do Telégrafo, o Leão Dourado de Cotijuba, Belém, também ganhando destaque aqui na tela do BDP. Leão Dourado e é hora do 14 de março da cremação, Belém. Depois do 14 de março... Amsterdã, Futsal Master, bairro do Guamá, aqui de Belém, aí esse time holandês do Guamá. E agora, quem é que vem? 6 de julho, campeão do Sessentão de Barcarena, o campeonato dos Sessentões de Barcarena, o 6 de julho foi o time que se deu bem por lá. City, campeão do Paz, Belém. Campeonato do Paz. Sim, campeonato do Paz, campeão do campeonato. City, destaque lá no campeonato do Paz. E agora, esse fechou? Esse fechou. Esse foi o último. Te aguardo então daqui a pouco. Pode ser? Temos novidades. Olha só, o Castanhal garantiu vaga na Copa São Paulo, na próxima Copa São Paulo. Ontem, numa decisão com o Remo, a gente vai trazer isso daqui a pouquinho. Então pronto, te aguardo. Até mais. Vamos para o nosso segundo tempo antes de partir para Paragominas. Tá bom. Vamos lá, vamos falar de boliche, é isso? Agora. Rapaz, vamos de boliche. A gente tem imagens aí, inclusive a paraense Daíse. É Daíse, Ferreira? Ou Deise? O que é que tu me diz? É Deise, né? A Deise Silva conquistou em Minas Gerais o tetracampeonato de duplas da Taça Belo Horizonte e com direito a muitos strikes, quando todos os pinos são derrubados em apenas um arremesso. A Deise, que é atleta do Clube do Remo e da Seleção Brasileira, conquistou o título ao lado da paulista Roseli Santos. Olha aí, Deise, parabéns, viu? Mostrando toda aí a sua conquista, bem feliz e com certeza, hein? Não é fácil. Olha, tem uma longa história do boliche, sempre com grande destaque, compondo Seleção Brasileira. É um dos grandes nomes do esporte paraense, não apenas do boliche. Deise Silva, uma vitoriosa. Parabéns, novamente. E começa hoje a Série B1 do Campeonato Paraense. É a segundinha. Pois é, aí a gente já está falando de futebol, que carinhosamente nós chamamos de segundinha, e a federação vende essa imagem, né, do Campeonato Paraense, Série B1, que é bem correspondente à segunda divisão. Você vai entender tudo desse campeonato numa reportagem no GE.globo.pa,
Aí você tem a reportagem que você vai encontrar lá no GE, e que mostra um campeonato com 20 clubes distribuídos em grupos, o formato da competição e também, Thaís, atrações. Ali já aparecem alguns destaques e eu vou aqui chamar a atenção para o Felipe, goleiro do Flamengo, goleiro do Corinthians, né, uma história grandiosa e que vai defender o Santa Rosa, porque ele foi colega do Roma no Flamengo e hoje o Roma está no comando do Santa Rosa. Então, num período em que atletas de renome e final de carreira estão desempregados, né, os campeonatos estaduais de segunda divisão vão absorvendo esses atletas. É o caso do Felipe no Santa Rosa, mas o campeonato tem o Finazzi, técnico do Parauapebas também, que é outro nome a se destacar. Enfim, é bem por aí. Começa, então, o que para nós, carinhosamente, é a segundinha, com muita história, com folclore. Isso vai render histórias para lá de interessantes nos próximos dias. Com certeza. E tem também o Sub-17, né? Castanhal, campeão da Supercopa Sub-17 em decisão contra o Remo, Ferreira. E assim o Castanhal conquistou vaga na próxima Copa São Paulo. Vamos às imagens do jogo de ontem, lá no centro de treinamentos do Clube do Remo. O Remo fez 1-0 com o Renan Valente, aí está 1-0 para o Clube do Remo. Vamos dizer o seguinte, o Remo já tinha vaga conquistada na Copa São Paulo como campeão da Supercopa Sub-20. E aí o Castanhal empatou o jogo no tempo normal em 1-1, está aí o Cássio fazendo o gol de empate, e na decisão por pênaltis o Japinho levou a melhor, o Remo perdeu aí essa cobrança de pênalti, e o Castanhal, nessa cobrança do Wellington, garantiu a conquista da vaga para a próxima etapa para a Copa São Paulo, né? Para a Copa São Paulo, está aí o Castanhal festejando no Sub-17. O Pará provavelmente vai ter a confirmação de uma terceira vaga. Isso ocorrendo, o Sporting de Maracanã, o Sporting Fonte Nova de Maracanã, seria o dono dessa terceira vaga. Pois é, Remo ainda é destaque por aqui, porque o time azulino une forças para vencer o CSA em Maceió. Exatamente. Isso no domingo à tarde, o Remo contra esse CSA que vive por lá uma crise, e o Remo faz o papel dele, né? Ou busca fazer o papel dele. Vemos aí o Remo em plena atividade na sua preparação para essa partida. Pode ser o jogo da confirmação definitiva, assim, digamos assim, do afastamento definitivo da hipótese de rebaixamento, mas provavelmente o Remo nem vai precisar, independente de qualquer ponto que o Remo venha a conquistar, o andamento da competição deve confirmar o Remo fora dessa hipótese de rebaixamento. Contudo, para o Remo, que está valendo é a possibilidade, mesmo que mínima, mesmo que remota, de classificação, o que depende de vitória sobre o CSA neste domingo em Maceió e vitória sobre o Altos no outro fim de semana em Belém. Então, o Leão está nessa luta. Lutar para não ficar ali na zona de rebaixamento, né? É importante. Esse é um objetivo praticamente conquistado, né? Agora vai por um sonho que é bem distante. Exatamente. O Paysandu se prepara para o jogo da classificação contra o Pouso Alegre. Aí é para valer, tá? Porque é um jogo que, inclusive, pode antecipar a classificação do Papão. Vamos ver o Paysandu nessa preparação. O time bicolor já está de volta aos trabalhos de olho na penúltima rodada desta primeira fase. No feriado da adesão do Pará, não teve molezinha não. A má notícia para o restante da temporada é o zagueiro Paulão, com uma lesão no joelho direito. Após a vitória por 4-2 no final de semana, o Paysandu está na 6ª posição com 26 pontos. O apoio das arquibancadas foi importante para isso. Impressionante de falar que joguei contra e sabia da pressão que e a favor. É muito melhor, falar a verdade para você. Depois do primeiro gol, eles foram responsáveis praticamente pelo ânimo que deu para a gente tentar buscar o empate. E a torcida empurra, a torcida pressiona a equipe adversária, que o Náutico, mesmo sendo uma equipe que teve, se eu não me engano, todo o campeonato, a maior parte do campeonato no G8, a gente conseguiu deixar eles acuados, eles não conseguiram jogar, mesmo sendo uma equipe de muita qualidade. Então, a torcida aqui é essencial e sei que nos próximos jogos, e se Deus quiser, na próxima fase, eles vão fazer diferença para que a gente possa buscar o tão sonhado acesso. Está aí o Ronaldo Mendes, que estreou logo no primeiro lance fazendo gol
para quem estava há tanto tempo sem jogar, como ele disse, 7 meses sem fazer um jogo oficial, entrar e já ser uma peça tão importante foi um belo crédito. Por que crédito o Paysandu... e responsabilidade também, né? O Hélio dos Anjos disse depois do jogo que é um atleta que treina muito, disse até, é um cavalo para trabalhar. Então, é um atleta que talvez não, seguramente isso é que deu ao Ronaldo Mendes a condição de entrar já sendo importante mesmo tanto tempo sem jogar oficialmente. Por que o Paysandu pode, já na partida de domingo contra o Pouso Alegre, conquistar a classificação? Porque o Paysandu iria a 29 pontos com 8 vitórias e também porque 2 dos concorrentes mais próximos ali, o Náutico e o São Bernardo, vão ter confronto direto na última rodada. Então, vitória sobre o Pouso Alegre, Paysandu favoritaço, já é vitória para comemoração de classificação no domingo. Então pronto, vamos ficando por aqui. Ferreira, muito obrigada pelas suas informações. Amanhã eu te espero, ainda é quinta-feira, não vai fugir não. Tchau, tchau para vocês, fiquem com Deus, obrigada pela companhia. Às 6, já sabe, a gente tem o nosso encontro marcado.